Boa noite. Que maravilha, né? Nós estarmos aqui presentes diante da presença do Senhor Jesus. Padre Zenilton fez o convite e nós estamos aqui, né? Hoje ele não pôde estar presente porque ele teve um compromisso, mas ele pediu para que nós fizéssemos a adoração. E aqui estamos nós, né? Para adorar o Senhor. E nesse evangelho de hoje, o Senhor Jesus, ele nos convida a construir a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Nós temos que estar enraizados em Jesus. E para estarmos enraizados em Jesus, nós temos que buscá-lo incessantemente, cada vez mais. Todas as oportunidades que nós temos de estar na presença do Senhor Jesus, nós precisamos estar, porque é Ele que nos dá força, né? Força para não cair, porque se nós estamos longe do Senhor, é como aquele que constrói a casa na areia, e vêm os ventos, as tempestades, que são os problemas, as dificuldades da vida, e a gente cai. E para a gente não cair, a gente precisa estar mesmo ligado a Jesus Cristo, bem enraizados mesmo no Senhor, buscá-lo a todo momento. Não somente aqui é muito fácil a gente vir na igreja, se colocar diante da presença do Senhor Jesus, né? Como muitos dizem, virar os olhinhos e, né? Tem muitos até que, eu já vi o padre falando isso muitas vezes, que faz uma carinha de santo e entra na fila da comunhão, mas lá fora apronta bastante. A gente precisa, não somente esses momentos que nós temos na casa do Senhor, que nós temos para buscá-lo, que nós temos para orarmos juntos, para receber Jesus na Eucaristia. Nós temos esses momentos e nós temos que aproveitar, mas a gente precisa, no mundo lá fora, colocar tudo isso em prática. É muito fácil a gente fazer tudo isso aqui nas quatro paredes, tratar o irmão bem, mas e lá fora? Será que nós estamos dando testemunho de Jesus Cristo? O testemunho que o Senhor nos pede? Fica essa pergunta no nosso coração, porque não basta somente a gente dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, que Ele é tudo na nossa vida, e a gente não perde um momento de adoração, Santa Missa, celebração da palavra, grupo de oração, está em tudo. Mas será que a gente está colocando isso em prática? Porque nós chegamos até aqui para ouvir a palavra, e o próprio Jesus vem nos falar através da palavra, e isso precisa ficar na nossa mente, no nosso coração, para quando a gente sair lá fora, a gente colocar tudo isso em prática. E para colocar em prática com a nossa humanidade é muito difícil. Nós precisamos de um auxiliador, que é o Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito Santo de Deus pode nos lembrar daquilo que nós precisamos lembrar em determinados momentos na nossa vida. Então que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus, neste momento, que nós já clamamos, que tudo isso que nós estamos vivendo agora, que a gente possa colocar isso em prática no nosso dia a dia, que a nossa vida seja uma verdadeira adoração, que tudo isso que nós aprendemos, não somente aqui, mas nos momentos que nós pegamos a palavra, que nós ouvimos uma música, ouvimos uma pregação, tudo isso precisa ficar guardado no nosso coração, na nossa mente, para a gente colocar mesmo em prática na nossa vida. Então que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar e nos dar muita sabedoria para a gente colocar tudo em prática. Não é 1%, não é 10% e nem 50%. Tem que ser 100%. Não é fácil, é muito difícil, porque nós estamos no mundo e muitos de nós
tiveram até uma vida desde criança na igreja, crescemos na igreja, eu mesmo cresci na igreja, mas por um determinado momento eu deixei de participar das coisas de Deus e fui para o mundo. E antes de ir para o mundo eu já sabia muita coisa do mundo, porque a todo momento a gente é bombardeado com tudo. Televisão está aí, e na época da minha infância só tinha só a televisão, né? Então a gente assistia muito e era bombardeado com tudo que é do mundo. E aí a gente aprende tudo do mundo. Pouca coisa de Deus a gente aprende e muita coisa do mundo a gente aprende. E aí a gente se torna viciado em coisa do mundo. E quando a gente resolve voltar para a casa do Pai, a gente já está viciado. E para a gente se descontaminar das coisas do mundo é bem difícil. É uma caminhada bem longa. E nós estamos fazendo essa caminhada, né? Nos aproximando cada vez mais de Jesus Cristo e nos afastando cada vez mais das coisas do mundo. E possamos ter isso, eu sempre digo, na nossa mente e no nosso coração. Nos aproximarmos cada vez mais de Jesus e nos afastarmos cada vez mais das coisas do mundo. E com certeza, a cada dia, a gente vai ficando um pouquinho mais santo. Ainda somos pecadores, mas estamos em busca da santidade. E a santidade nós só vamos conseguir se nós estivermos perto de Jesus, porque Ele é santo. E Ele pode fazer com que nós nos tornemos santos. Basta que a gente abra o coração e queira se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus por inteiro, sem reservas. Esse é o momento que nós temos para nos colocarmos diante da presença do nosso Senhor e nos entregar sem reservas. Não podemos estar distantes de Jesus, porque muitas vezes nós estamos diante da presença, mas estamos distantes de Jesus Cristo. Que possamos abrir verdadeiramente o nosso coração e nos colocar verdadeiramente na presença do nosso Senhor, buscar essa santidade todos os dias da nossa vida. Com certeza vai ser muito mais fácil a gente colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.